Olá, Janones, como vai? Boa tarde para ti. Eu queria te perguntar a respeito do. Eu não sei se você viu, foi há pouco agora, coisa de uma hora atrás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ao vivo na CNN Brasil e abriu a caixa de ferramenta para cima do Bolsonaro e fez uma acusação direta. Disse que ele não tem dúvida de que, em boa parte, a responsabilidade dessas ações sobre a história do Pix, da fake, dos Pix, vinha do Bolsonaro e da família dele. E para isso citou casos bem conhecidos, o principal deles a apreensão daquele estojo de joias da Chopard, avaliado em 16 milhões e meio de reais, que ficou retido na Receita Federal, no aeroporto de São Paulo, e também os casos de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, e o caso dos 101 imóveis comprados, boa parte deles, 70%, 80%, com dinheiro vivo. E o Haddad diz textualmente que Bolsonaro está por trás dessa onda fake que acabou atingindo gravemente o governo e que tudo isso se deve pela bronca que ele tem pessoal da Receita Federal por conta desses episódios. No teu entendimento, inclusive na tua vivência de redes, o teu convívio com esse tipo de coisa, parece de fato ser algo que transcendeu o poder midiático, digamos assim, do Nicolas? É algo que pode realmente estar atrelado a essa bolha mais ampla do bolsonarismo sob controle da própria família Bolsonaro? Olha, eu te digo com todo o conhecimento de alguém que praticamente não se recorda como era o mundo antes do digital. Eu costumo dizer que eu não precisei fazer a transição para a era digital, porque na minha adolescência eu já utilizava redes sociais. Claro que não as mesmas de hoje, mas desde então. É absolutamente impossível um vídeo ultrapassar o número de habitantes de um país sem que isso seja orquestrado, que isso seja estruturado de uma maneira absolutamente profissional. E isso tem custos, isso deixa rastros. Por isso, a nossa proposição da CPI, ela se faz extremamente importante para que a gente possa investigar e mais do que não deixar o governo, não deixar o povo brasileiro refém de futuras ações como essas. Agora, só uma última questão que eu acho importante colocar, ainda em relação às ações que fizeram com que esse vídeo alcançasse o alcance que alcançou. A gente não pode, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, começar a atacar pedra para virar modinha e etc. E eu sei que a revista Fórum não faz isso, muito pelo contrário. Mantém fiel aos princípios de defesa da democracia, como sempre foi. Mas a gente não pode também ir para o outro extremo, que é o extremo de passar a mão, de não olhar para os próprios erros. Na minha visão, o crescimento do bolsonarismo, da extrema-direita como um todo nos últimos anos, ela se deve mais a um erro nosso do que a um acerto deles. Porque a partir do momento que nós perdemos a conexão com o povo, a gente deixa esse mesmo povo sozinho, carente. E aí ele está mais suscetível a cair num papo fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, seja homem ou mulher, tanto faz. Se você é casado, viaja, fica 5 anos fora, a possibilidade de quando você chegar, você não ter mais seu companheiro ou sua companheira ali, ele ter cedido aos encantos de um terceiro, é muito maior do que se você estiver ali no dia a dia. Nós nos descolamos da realidade do povo. Nós, e aí quando eu digo nós, eu digo o campo progressista como um todo, nós não sabemos mais o que o povo pensa. Nós temos a coragem de ir lá e falar assim: olha que absurdo, olha aqui, o governador Tarcísio falou que vai aumentar, vai matar mais bandidos, porque nós não sabemos que o povão quer ouvir isso. O nosso discurso é absolutamente desconectado do discurso das classes populares. E esse episódio do Pix reflete isso. Esse episódio não tem a repercussão que tem pelos níveis de testosterona do senhor Nicolas Pereira, nem pelo tamanho da chupeta que ele carrega na boca. Esse vídeo ganha a repercussão que ganha porque ele toca em um ponto que a gente não sabe mais tocar, que a gente não sabe mais dialogar com as pessoas. A gente deixa ali um espaço propício para que um vídeo desse possa alcançar a repercussão que alcançou. E aí eu cito aqui 3 erros. Não basta uma cagada, não. Vamos fazer logo 3 de uma vez. Primeiro, você cria uma regra
de uma maneira que você deixa. Você precisa entender que nós estamos em um contexto de guerra, que nós temos uma oposição atuante, ativa, e que qualquer brecha que a gente der, eles vão olhar com maldade e vão tentar fazer um carnaval em cima daquilo ali. Então, a primeira, a gente deixa uma brecha para alguém criar uma narrativa falsa. O primeiro erro foi aí. Segundo, cometemos esse erro, aí nós, e eu me incluo, eu não tenho nenhum problema quando eu faço críticas, às vezes eu faço, em relação ao nosso campo, falo, me incluo mais como simbolismo. Agora não, eu vou dizer algo que eu ensino no meu livro o contrário do que eu próprio fiz. Todos nós cometemos esse erro. A gente colaborou com pelo menos 30% do alcance que essa história teve. Todo mundo que eu sigo de esquerda, do nosso campo progressista, toda hora no feed do meu Instagram aparece lá uma crítica, uma piadinha. Postou o vídeo do Nicolas, eu deixei de seguir. Achei que era isso, mas aí vi que curtiu o vídeo do Chupetinha. A gente começa a dar a situação um alcance ainda maior. E a gente deveria fazer exatamente o oposto. Você ignora. Ou você cria um outro ponto para desviar o foco daquela notícia que está tomando conta dos noticiários. Então, a gente estimula aquilo. Me lembrou, essa história me remeteu a algo parecido com o que a gente viveu no Ele Não, que para mim, eu sempre falo que a facada e o Ele Não foram a dupla que elegeram o Bolsonaro. Quando a gente começa a falar Ele Não, artista falando Ele Não, o povão, a massa, a dona de casa que está lá na casa dela, lá, que mal tem arroz e feijão na mesa, ela fala, eu nem sei quem é esse Bolsonaro, mas se esse povo rico aí, tudo tá falando que ele não pode, então ele deve estar incomodando, então eu vou votar nele. Era isso que as pessoas falavam. Eu não era deputado ainda, vivia a realidade do interiorano, lá do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha desse tamanhozinho. Era a sensação que eu tinha como cidadão na rua, era essa, que ele não elegeria o Bolsonaro. Continuo achando até hoje, 7 anos depois, continuo achando que contribuiu. A mesma coisa a gente fez agora com esse vídeo. A gente começou a dar uma repercussão, a falar no assunto, a fazer matérias, reportagem, tudo. Ok. Segundo erro, até aí, tudo bem, tomou uma proporção muito grande, não dá para ter sangue frio, ok. Mas aí a gente comete um terceiro erro. Aí foi colocar a cereja no bolo e coroar, que foi voltar atrás. Quando você volta atrás, aí você ainda diz, aí você não consegue mais segurar a narrativa de que é fake news. Ora, se fosse fake news, não teriam voltado atrás. Eu sei que não é assim. Vocês sabem que não é assim. Provavelmente o público da Fórum sabe que não é assim. Mas vai lá na periferia. Vamos sair das metrópoles. Eu estou aqui em Brasília. Vamos sair de Brasília, de São Paulo. Vamos para o interior, lá para a ponta, para você ver. É impossível defender para o povão que aquilo era fake news por um único motivo: voltou atrás. Então, quando o ato de voltar atrás, ele tem vários recados. Ele mostra que ele passa a falsa impressão de que não era fake news. Ele dá à oposição a vitória, a questão mesmo da força, eu venci o governo. E o pior, a oposição passa a ter como discurso que nós impedimos o ato de se concretizar. Nós fomos os grandes vitoriosos. Então, eu não podia deixar de fazer essa crítica com o objetivo de fazer uma crítica construtiva, mas eu acho que está na hora da gente parar de errar. Ainda dá tempo da gente acordar, da gente aprender a jogar esse jogo e tentar mudar o cenário. E só mais um ponto que eu quero colocar. Eu não estou dizendo só em relação à minha atuação. Nós somos vários colegas na Câmara dos Deputados, inclusive colegas que hoje, no presente, talvez, não estou falando historicamente, nem de número de seguidores, mas colegas que hoje têm mais engajamento que eu, que têm muito destaque nas redes sociais, que foram para o enfrentamento de início, só que não existe uma unificação. Não é como eles lá. Existe um problema, assim, não dá para eu discorrer aqui em poucos minutos sobre como mudar o cenário,
né? Como resolver o problema da comunicação da esquerda no Brasil? Não tem jeito, né? Eu consigo apontar aonde está o erro, eu consigo fazer um diagnóstico. Agora, se eu for obrigado a falar aqui em pouquíssimas palavras, o erro número um, não é só esse erro, é um processo. Mas, para mim, qual que é o erro número um do nosso campo? Já falei isso para o presidente Gleisi Hoffmann, já falei isso pessoalmente para o presidente Lula, já falei isso mais de 300 vezes para o Sidônio, agora ele está na Secom, é uma grande esperança para o nosso campo, a gente mudar a comunicação, que é o seguinte, a falta de centralização do discurso. O nosso discurso ele não é unificado. Então, eu estou aqui falando hoje desse episódio, o outro deputado está falando do Minha Casa Minha Vida, o outro está falando do SAMU, o outro está falando do pé de meia. Lá, não. Inclusive, por isso eles têm uma capacidade fenomenal de assassinar reputações. Porque é como se fosse executar alguém. Eu, por exemplo, fui vítima disso quando eu recebi uma falsa denúncia de rachadinha no meu gabinete, que ao contrário do senhor Flávio Bolsonaro, que tem 101 imóveis que eles conseguiram adquirir com dinheiro roubado. Eu não tenho patrimônio algum e não tenho vergonha de falar. Não se provou e nunca se provará, simplesmente porque eu nunca peguei um único centavo e coloquei no meu bolso como eles fizeram. Mas quando isso aconteceu, a esquerda a esquerda se dividiu. Muitos não fizeram a defesa, não ouviram o meu lado. A mesma coisa agora em relação a essa questão do Nicolas. E, de novo, repito, não estou dizendo em relação a mim. Estou dizendo em relação, por exemplo, ao deputado Guilherme Boulos, que teve uma atuação rápida, forte nas redes sociais, inclusive acionando a justiça, da deputada Érica Hilton, que hoje é um dos maiores nomes nas redes sociais do nosso campo. Só que enquanto a Érica está falando uma coisa, eu estou falando outra, o Boulos está falando... Não existe a unificação. Do lado de lá, não. Do lado de lá é assim, é uma ordem. Ó, hoje é dia de assassinar a reputação do Janones. Ponto. Vai entrar todo mundo, do Bolsonaro ao vereador lá da cidadezinha de 2.000 habitantes, ao Valdemar, ao Gaia. Eles não querem saber se o Gaia já matou bêbado lá, alguém atropelado, se o Valdemar já foi preso no mensagem. Eles não querem saber. Eles entendem assim, nós estamos numa guerra, nós vamos juntar todo mundo hoje e destruir o Janones. Destruímos o Janones, amanhã nós já pula de lado, já vamos destruir outro. Acabou, ele já está morto, agora vamos destruir outro, vamos destruir o Felipe Neto. Vamos todo mundo para cima, coloca o Felipe Neto lá como pedófilo, como não sei mais o que, pá, destruímos o Felipe Neto. Vamos para outro. Então, assim, eles formam uma corrente que é um elo inquebrável. Um deles podem matar alguém que eles vão se unir para defender. Olha lá, quando que o presidente Lula daria uma anistia, um perdão judicial a alguém do nosso campo, só por ser um guerreiro ali que está na luta? Nunca, e nem acho que tem que dar, não é isso que eu estou defendendo, não. Eu estou mostrando a diferença. O Lula é um estadista, é um homem que defende a democracia acima de tudo, que não adere a picuinhas, a baixaria. É um homem à altura da cadeira de presidente da República. O Bolsonaro não. Só que, infelizmente, no momento que a gente está, para vencer essa guerra baixa, tem que estar no nível do Bolsonaro, tem que rolar na lama. É isso ou é regular as redes sociais. Não existe uma terceira opção. É baixar o nível ou regular as redes ou perder em 2026 e aí acabou. Aí eles vão conseguir instalar no Brasil uma ditadura pelo viés democrático.